feira, saudades que eu sinto do contato físico, de estar presencialmente com vocês, mas saibam que o afeto, mesmo à distância, é o mesmo, o carinho é o mesmo. A gente inicia todas as falas nesse momento especial da humanidade, manifestando os meus sinceros sentimentos a todas as pessoas vitimadas pela doença e todos os seus familiares. Fica aqui as nossas mais sinceras vibrações positivas. Tema de hoje, e essa angústia que eu sinto, o que ela é? Para começar a falar sobre o tema, nós vamos fazer algumas definições técnicas, porque quanto maior é o entendimento e conhecimento sobre esse tema, mais eu controlo aquilo que está me controlando, está me causando desconforto. Primeira coisa, essa angústia que nós sentimos, ela é originária de um desequilíbrio do nosso sistema nervoso. E vamos definir o sistema nervoso. O sistema nervoso do ser humano, ele é composto pelo encéfalo, que é o cérebro, a medula espinhal, que é a nossa coluna vertebral, e por todos os nervos, gânglios e terminações nervosas. Ou seja, da nossa espinha saem como se fossem fios, fibras nervosas, que vão dar contato a cada parte do nosso corpo. Da ponta dos nossos dedos das mãos, passando por todo o nosso corpo, até a ponta do dedo dos nossos pés, até o alto da nossa cabeça. O nosso corpo inteiro, ele é permeado por essas terminações nervosas, nervos e gânglios. Então, o sistema nervoso em si, ele é responsável fisicamente por receber e interpretar estímulos externos e internos do meio que a gente vive, esse meio físico. No nosso sistema nervoso estão localizados os nossos 5 sentidos principais, que são a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. E é através desses 5 sentidos que recebemos informações do meio externo. E é justamente o nosso sistema nervoso, através do encéfalo, que é o cérebro, que vai processar essas informações recebidas pelos 5 sentidos. Só que é a partir da nossa individualidade ou de características pessoais que são frutos da nossa educação, dos nossos aprendizados, daquilo que a gente vive desde o nosso nascimento, através da nossa infância e maioridade, que a gente vai atribuir um juízo de valores a essas informações que entram através dos 5 sentidos localizados no sistema nervoso. Então, o que eu quero dizer com isso? O mesmo estímulo externo, ele vai variar de acordo com como vai afetar a pessoa, de acordo com cada pessoa e cada individualidade. Pessoas diferentes, recebendo o mesmo estímulo, têm interpretações e respostas diferentes. Imagina um exemplo de uma pessoa que foi criada num ambiente muito hostil, como uma comunidade muito pobre. Ele, de criança, foi acostumado a conviver com violência verbal e violência física. Balas perdidas, tiros, brigas, facadas. Essa pessoa, quando assistindo televisão, ela vê um programa de violência, onde houve uma violência muito grave, física, aquilo para ela vai ser um estímulo neutro. Não vai fazer diferença. Afinal, ela já está acostumada. Por outro lado, uma pessoa que viveu num ambiente de paz, de harmonia, de respeito, isolado dessas questões mais pesadas, quando ela assiste um programa de televisão muito violento, aquilo, esse estímulo externo, mexe com o sistema nervoso dela, afetando ela negativamente, deixando ela num estado de desequilíbrio emocional e psíquico. Lembre-se,
a mesma água fervente que cozinha e amolece uma batata, ela cozinha e endurece um ovo. Percebam? O mesmo estímulo pode ter um efeito numa pessoa e um outro efeito completamente diferente em outra pessoa. Nesse sentido, fortes estímulos, especialmente no nosso cérebro, têm repercussão no restante do nosso sistema nervoso. E como eu já expliquei anteriormente, ela gera uma tensão que se acumula por todo o nosso corpo. Esses estímulos pesados, tensos, eles são acumulados na forma de tensão e liberação de um tipo de hormônio chamado cortisol, o popular hormônio do estresse. Esse hormônio tem um efeito altamente negativo no nosso organismo, na nossa saúde, diminuindo consideravelmente a capacidade do nosso sistema imunológico de combater as doenças, gerando um desgaste físico e emocional, nos colocando numa forma muito propícia para adoecimentos. Outra grande informação a respeito do nosso sistema nervoso é que ele trabalha de forma acumulativa. O que significa isso? Imaginem um balde de água onde você vai gotejando. As gotas vão caindo, caindo e vão subindo, até que chega num ponto onde esse balde transborda. Da mesma forma, é o nosso sistema nervoso. Nós vamos acumulando coisas, estímulos negativos, e esses estímulos vão se somando, enchendo o balde, até que chega um momento que esse balde transborda na forma de um adoecimento do sistema nervoso. De uma forma muito prática, vamos imaginar uma pessoa que foi surpreendida num determinado momento pela notícia que lá do outro lado do mundo foi descoberta uma doença que poderia ser fatal em 6 ou 7 a cada 100 pessoas que contraíssem essa doença. Que essa doença era capaz de ter uma evolução negativa muito rápida, comprometendo especialmente os pulmões de uma pessoa, levando essa pessoa à necessidade de um respirador, até de uma UTI. Em certos casos, uma parada até dos rins, necessitando uma filtragem do sangue pela hemodiálise. Essa mesma pessoa que ouviu essa notícia há muito tempo, recebeu a notícia que, posteriormente, através dos meios de comunicação, ouvindo notícias, é claro, essa doença estava se espalhando rapidamente. Afinal, a gente está vivendo num mundo globalizado e pessoas transitam muito rápido, de avião principalmente. Essa doença estava sendo levada para outros pontos do mundo. E aí, países ditos evoluídos, de primeiro mundo, como Itália e Espanha, essa doença estava se alastrando rapidamente, levando uma quantidade enorme de pessoas ao óbito, numa forma de pânico, de caos. Logo em seguida, essa mesma pessoa, através dos mesmos meios de comunicação, através dos seus sentidos, ela chega a ter até ela a informação de que essa doença já está próxima. E o nosso governo, como medida de proteção, determina que a gente tem que ficar em isolamento, preso dentro de casa, e que tudo ia ser fechado. A partir daí, essa pessoa inteligente começa a entender que ela está em risco. E as pessoas que ela ama também estão em risco. Afinal, aquela doença do outro lado do mundo já está batendo as portas dela. E uma pessoa inteligente, rapidamente ela soma 2 mais 2 para chegar no 4. E ela pensa, essa doença forte, grave, isolamento social, economia fechada, tudo fechado, rapidamente pode haver uma crise financeira, dificuldade de dinheiro, demissões, empobrecimento, crise, coisas que assustam demais.
Para você que está prestando atenção à minha fala, como é que você acha que o sistema nervoso dessa pessoa evoluiu durante esse processo, que hoje a gente já está em quase 100 dias? Esse sistema nervoso dessa pessoa que eu citei no exemplo, você acha que está equilibrado, tranquilo, saudável? Você acha que esse balde, ele está vazio? É óbvio que não. É óbvio que esse balde já está transbordando, que esse sistema nervoso, ele já está num processo de sobrecarga, de adoecimento. Afinal, nesses 100 dias, ele veio vivendo privação e um bombardeio de estímulos negativos e a retirada de muitos estímulos positivos, que eram as compensações que a gente tinha, que hoje nós somos privados através do isolamento de proteção. Percebam, estou começando a desenhar para vocês da onde vem essa angústia e que angústia é essa. Esse sistema nervoso que eu falei para vocês, que já está sobrecarregado, no momento onde ele está em processo de quase adoecimento ou até de adoecimento, ele reage manifestando sintomas que na psiquiatria classificamos como sintomas positivos ou negativos. Não no sentido de valor, mas no sentido de acrescentar ou tirar coisas. Exemplo, sintoma positivo, aumento da ansiedade, aumento da agressividade. As pessoas estão manifestando aumento da impaciência, aumento do medo, aumento das preocupações, aumento das compulsões, seja alimentar, seja por bebida, seja por droga, seja por remédio não controlado, aumento do sono, aumento da agitação motora, aumento de pensamentos obsessivos, entre outros tipos de aumento. E também existem sintomas negativos, coisas que estão a menos, pessoas manifestando perda da disposição, perda do apetite, perda do sono, perda da alegria, perda do positivismo, perda de foco, perda do desejo de enfrentar, entre várias e várias outras perdas. Entendam, diante dessa sobrecarga do sistema nervoso, que é acumulativo, devido a esse processo que estamos vivendo há mais de 100 dias, estamos manifestando diversos sintomas. E dentre eles, o sintoma mais comum é a angústia. Vamos falar um pouquinho da angústia? A angústia, fisicamente, no corpo, ela é caracterizada por uma sensação ruim de aperto no peito, uma sensação de desconforto aqui na altura do coração, indo até a garganta. Alguns relatam como uma bola no estômago, outros relatam junto a essas sensações de desconforto aqui no peito, tensionamento de toda a musculatura, do pescoço, do trapézio, dos ombros e até da coluna. Afinal, se é o sistema nervoso que está sobrecarregado e doentinho, é natural que o nosso corpo fique tensionado e essa tensão gerando dores. Essa sensação de angústia que eu acabei de relatar para vocês, ela se caracteriza por um mal-estar indeterminado. É uma sensação ruim que nos acompanha por alguns momentos breves, por dias ou até por semanas. Tem pessoa que carrega angústia por um bom tempo. Varia de pessoa para pessoa. Afinal, como eu já expliquei, estímulos iguais, repercussões diferentes. Essa sensação de angústia, ela pode ou não acompanhar aqueles sintomas que eu relatei acima, sintomas positivos ou negativos. Se eu te perguntar de onde vem essa angústia, a maioria das pessoas que está me ouvindo vai falar que vem da pandemia, que você acabou de relatar através desse exemplo que eu dei aqui na palestra.
Só que existe um percentual de pessoas que vai negar, que vai dizer que a pandemia não está afetando tanto ela, a ponto de gerar essa angústia e a ponto de gerar aqueles sintomas que eu relatei. Eu venho aqui, como profissional da área da saúde mental, afirmar com certeza que ninguém está livre de ser afetado pelo que a gente está vivendo. Algumas pessoas têm a capacidade de conscientemente se blindar mentalmente sobre essas questões negativas e as perdas que a pandemia está trazendo, mas num nível consciente. Inconscientemente ou subliminarmente, todos nós, repito, todos nós somos afetados pela pandemia. Se você não tivesse sendo afetado, você não seria um ser humano, seria um robô. O que eu quero ensinar e afirmar com essa explicação é que, apesar de algumas pessoas negarem ou nem perceberem que o seu sistema nervoso, inconscientemente, independente da sua vontade, recebe estímulos externos a partir de notícias de doença, notícia de desemprego, e você que está aí negando, não deixa de ser uma vítima das restrições impostas pelo isolamento, a ponto de alguma forma, nem que for sutil, modificar a sua rotina. E mesmo sem perceber, acumular tensão no seu sistema nervoso, gerando uma angústia que você está sentindo, mas que você até agora não conseguia se dar conta de ser por conta dessa pandemia que a gente está vivendo de forma global. Percebam, eu expliquei para vocês as questões fisiológicas, questões físicas do corpo físico. Vamos dar uma pausa agora e vamos falar um pouquinho sobre as questões psicoemocionais. Na parte emocional, a angústia é denominada na psicologia como uma sensação de perda iminente. Vou repetir para vocês. Para a psicologia, a sensação de angústia é uma sensação de perda iminente. Ou seja, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, de que eu vou perder alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Essa angústia que eu expliquei aqui acima para vocês, fisiologicamente para o seu cérebro, ela é interpretada como a sensação de que algo negativo vai acontecer com você. O seu cérebro, quando interpreta algum perigo ou que algo ruim vai acontecer, ele se mobiliza, ele se acelera para tentar achar uma solução e fica pensando, tentando identificar alguma coisa de ruim que pode acontecer com você, com a sua vida ou com as pessoas que estão perto. A isso nós damos um nome popular de preocupação. Então, de uma forma bem simples, o que é preocupação? Preocupação inicia-se com uma angústia que eu sinto, que o meu cérebro identifica como algo que pode acontecer, e a minha cabeça vai achar algo pelo que sofrer. E na hora que eu acho, ela vai tentar buscar, através da minha inteligência, soluções para me precaver dessa possível perda, que pode ou não acontecer. Preocupação. Eu me ocupo antecipadamente com algo que tenho medo de perder. Veja bem, diante disso que eu acabei de explicar, acendeu uma luz diante de você que está me ouvindo. Eu sempre na minha vida tive angústia e todas as vezes que eu sentia uma angústia no meu peito, disparava automaticamente no meu cérebro a preocupação para tentar achar a solução e uma atitude que eu pudesse tomar para que essa angústia ou medo de perda pudesse desaparecer e evitar essa perda e aí eliminar a angústia. Eu entendi, então, nesse momento, por que tantas vezes eu fiquei preocupado na minha vida. Agora, vamos fazer uma reflexão juntos. Eu pergunto para você, meu querido ouvinte, o que pode você, diante dessa pandemia mundial, onde os nossos governantes estão batendo cabeça, o que você, meu querido ouvinte,
diante dessa situação econômica do país e do mundo pode? Quase nada. Eu, você, a gente é impotente diante de tanta coisa, de coisa tão grande e coisa tão grave. E se você que está me ouvindo, imediatamente no seu cérebro, apresentou uma racionalização ou uma desculpa, dizendo que não tem medo da doença, dizendo que o seu trabalho não parou e que você continua recebendo normal, e dado a esses fatos, isso não te afeta tanto, eu vou te afirmar com certeza, afeta sim. Eu já disse que só não afetaria se você fosse um robô. E você não é um robô. Você é um ser humano. E qualquer ser humano não deixa de se afetar quando ele recebe estímulos negativos vindos das notícias, das conversas, de tudo aquilo que a gente está vivendo que chega até nós, como algo que causa sofrimento a um irmão meu, a alguém que eu conheça ou até pessoas que eu não conheça. É natural da nossa alma sofrer quando vê uma alma sofrer. Por mais que a gente negue, todos nós somos afetados por essa pandemia e todos nós temos o nosso sistema nervoso sobrecarregado, tensionado, sensibilizado a ponto de manifestar essa coisa ruim no peito. Que tem dia que eu acordo com ela, tem dia que eu vou dormir com ela, tem dia que eu sinto menos, sinto mais, tem dia que até nem sinto. Mas é uma coisa que está presente na minha vida. Maurício, pelo amor de Deus, você já falou um monte de coisa e um monte de informação técnica referente à angústia. Primeiro, explicar que a angústia é um sintoma fisiológico de cansaço e esgotamento do teu sistema nervoso, que vem tomando pancada há mais de 100 dias. Esse é o primeiro ponto. Que essa angústia é um sintoma psicológico. Afinal, o seu emocional está diante de uma situação na qual você é impotente e provavelmente, como eu, se sente desamparado, porque a gente não vê ninguém tomando soluções efetivas. A gente vê muita gente batendo cabeça e discutindo politicamente e financeiramente por conta dessa pandemia. Saber o que é essa angústia que eu sinto, da onde ela vem e que ela é natural, universal, todos nós estamos sentindo em maior ou menor grau, tem um efeito de aliviar a sua intensidade de incômodo e de dor e fazer com que você consiga controlar ela e não ser controlado, incomodado por ela constantemente. A angústia, sendo uma resposta imediata, involuntária, desses estímulos interpretados pelo sistema nervoso, antes de serem avaliados pelo seu cérebro, ela depois é sentida e interpretada, como eu já disse, como uma sensação de perda, de que algo ruim vai acontecer. Depois de sentir angústia, o nosso cérebro ele vai procurar um motivo de eu estar angustiado, ou seja, vai procurar algo na minha vida que esteja errado e que ele possa e precise resolver para que essa angústia diminua. Daí, se eu achar alguma coisa e tentar resolver, e por um acaso conseguir resolver, pergunto a você que está me ouvindo e prestando atenção, essa angústia vai passar? Não, não vai. Porque a causa primária dessa angústia é um esgotamento de um sistema nervoso que está acumulando tensão há mais de 100 dias. O que a gente vive, como eu acabei de relatar para vocês, nada mais é do que um processo que nós chamamos de deslocamento, ou achar um bode expiatório. De uma forma simplificada, eu vou dar um exemplo. Atendi uma moça um pouco tempo atrás, que sentindo-se angustiada por conta do que estamos vivendo, o cérebro dela identificou essa angústia e colocou por deslocamento um bode expiatório nessa angústia que ela sentia. Ela enfiou na cabeça, erradamente, que essa angústia que ela sentia é porque ela estava infeliz no namoro dela, no relacionamento dela.
E a partir daí, ela encasquetou essa ideia na cabeça e chegou à conclusão de que se ela fosse lá e resolvesse o problema do relacionamento dela, se separando, essa angústia ia embora. A partir de uma consulta, conversamos e eu questionei, fazendo ela refletir se realmente a angústia que ela sentia era por conta do esgotamento do sistema nervoso, por esses 100 dias de angústia, de sofrimento, de dificuldade, ou se era por conta de um namoro que tinha coisas muito boas, mas tinha algumas coisinhas para consertar. E ela foi para casa refletir, e na outra semana ela voltou, chegando à conclusão que, na verdade, a angústia que ela sentia era por conta de um esgotamento de estar vivendo a pandemia, que a questão do namoro nada mais era do que um bode expiatório, e que se ela terminasse esse namoro, ela não iria resolver o problema da angústia, ela iria criar um outro problema, que era o problema da solidão, de ter sido injusta, colocando e depositando toda a carga emocional do que ela estava sentindo no namorado e no relacionamento que ela tinha. Em vez disso, a proposta foi tentar identificar pontos para melhorar no relacionamento. E a partir daí, hoje, a proposta é uma proposta diferente. Reconhecer, dar nome aos bois e não ser injusto, procurando uma razão para a minha angústia que não seja esse estado de cansaço acumulativo que todos nós estamos vivendo por conta dessa pandemia. Não quero dizer que você não tenha problemas que venham estar angustiando. Muito provavelmente o tenha, afinal somos humanos e todos nós temos problemas. A questão toda é saber dividir, saber separar e não colocar tudo no mesmo balaio. Porque se eu colocar tudo no mesmo balaio, eu vou misturar e vou me enrolar, muitas vezes mais atrapalhando as atitudes do que tendo atitudes que venham achar soluções para o meu problema. Repito de forma mais sintética e objetiva. Se você está remoendo um problema porque se sente angustiado, reflita se isso não é somente um sintoma do teu cérebro que está procurando um porquê para essa angústia da pandemia. Se for, escolha não ficar alimentando essas minhocas. Aceitar que a angústia é fruto da pandemia. E quando a pandemia passar, naturalmente essa angústia vai aliviar e passar. Vamos agora falar de formas de aliviar essa angústia. Eu vou descrever para vocês que estão me ouvindo 10 passos ou 10 itens que devem ser trabalhados para que eu possa aliviar essa angústia que é fruto de um esgotamento do meu sistema nervoso, de um tensionamento do meu sistema nervoso. A angústia, fisiologicamente, é um desgaste do sistema nervoso. Tudo que você fizer para melhorar o teu sistema nervoso tem o poder de devagarzinho aliviando essa angústia. Não se preocupe se você não guardar esses 10 itens. Eu vou colocar nos comentários dessa palestra, por escrito, todos os 10 itens. E você pode copiar e imprimir se quiser. O primeiro ponto para aliviar a sua angústia: equilibrar trabalho e descanso, sem exagero de trabalho. Abaixar a sua autoexigência, abaixar as suas expectativas. Estamos vivendo um momento de exceção. Estamos vivendo um dia depois do outro. Estamos gastando muita energia por conta desse momento. E é natural que eu tenha menos energia para dispor para o meu trabalho. Então, tenho que ser mais caridoso e compreensivo se estou produzindo menos do que produzia antes da pandemia. Primeiro item, resumindo, equilibrar trabalho e descanso. Segundo item, praticar atividades de lazer e entretenimento, para que você possa descansar e relaxar o sistema nervoso. Coisas que não têm nada a ver
com aquilo que causa tensão. Distrações, sejam quais forem. Se você gosta de pescar, vai pescar. Se você gosta de ponto cruz, vai fazer ponto cruz. Se você gosta de tricô, vai tricotar, quebra-cabeça, palavra cruzada, joguinho de computador, série da Netflix, correr, tudo isso com segurança e responsabilidade. Terceiro, praticar atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo por 40 minutos. Tem o poder de liberar hormônios chamados endorfinas. São hormônios saudáveis que têm a capacidade de reequilibrar e curar o teu sistema nervoso desse tensionamento, combatendo o hormônio do estresse, que é o cortisol. Essa atividade física também vai gastar a energia excedente que você acumula pelo isolamento, pelo confinamento, fazendo com que você se sinta fisicamente melhor e emocionalmente também, aliviando tensões do corpo e do sistema nervoso. Quarto item, ficar longe ao máximo de estímulos negativos, notícias catastróficas e pessoas negativas e pessimistas. Fazer o que eu chamo de dieta mental. Só buscar alimentos positivos para a minha mente. Quinto item, regularidade e disciplina nos momentos de oração ou meditação, no seu contato com a espiritualidade, com a força que existe dentro de você. Não adianta esperar para ter espiritualidade só quando eu estou ruim. É necessário definir um horário e todos os dias praticar a minha oração, o meu evangelho, a minha leitura, a minha meditação, a minha yoga, o meu tai chi, coisas para equilibrar a mente. Só que isso só funciona se eu tiver disciplina e regularidade. Sexto, alimentação saudável e equilibrada. Ajuda na saúde física de forma integral e corresponde a um autocuidado e autoestima, melhorando o teu sistema nervoso. Sétimo, exercício de troca de afeto, obviamente mantendo o afastamento social. Distância física é diferente de distância afetiva. Nesse momento, eu posso estar muito mais afetivo à distância das pessoas que eu amo do que na época que era possível ter o contato físico. Então, trocar afeto é fundamental para o reequilíbrio do nosso corpo físico. De que forma? Telefone, videochamada, tudo aquilo que é possível fazer sem se expor ao risco e expor a terceiros. Oitavo, não se cobre tanto. Estamos vivendo uma pandemia e a nossa finalidade é sobreviver da melhor forma possível, um dia de cada vez, até que isso termine. Nono, dar um sentido positivo a essa vivência. Tudo acontece com propósito. E o propósito maior de todo o acontecimento individual e coletivo é o nosso aprendizado, a nossa evolução, o exercício das nossas capacidades e competências, fazendo com que a gente saia dessa pandemia mais forte, mais maduro, mais espiritualizado, com mais capacidade de resiliência ou adaptação. E décimo e último ponto, nunca estivemos e estaremos sozinhos. Deus sempre está conosco através da espiritualidade que nos acompanha. Se você se sente muito angustiado, se recolha e se conecte com o seu eu interior e você vai sentir a força de superação desse breve momento que a gente está passando. E essa angústia tende a se aliviar. Não esqueça desse recurso. A espiritualidade é Deus presente dentro de você. Basta que você se conecte a essa espiritualidade para que você recarregue
através da sua fé, a sua energia, e essa angústia alivie você. Espero que essa fala tenha servido para esclarecer que essa sensação desconfortável que estamos todos nós vivenciando é uma sensação e uma resposta natural, mas é uma sensação que dá e passa. E existem atitudes para que eu possa exercitar, que são esses 10 itens que eu descrevi aqui, que se forem seguidos dentro da sua condição, ajudará muito a você ter o equilíbrio desse órgão físico que é o teu sistema nervoso, que mais equilibrado manifesta menos sintomas, especialmente essa angústia que é tão desconfortável para todos nós. Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa conversa, sejam multiplicadores dessa fala, compartilhando essa palestra através das redes sociais, para que outras pessoas, tendo acesso, possam também aprender a lidar com esse sintoma que é natural, mas pode ser trabalhado e melhorado em todos nós. Desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana. Agradeço de coração o carinho da Pamela, que traduziu a nossa palestra em Libras, e agradeço ao Celso, o nosso chefe técnico